Olá, pessoal! O Renascimento Cultural, ele não foi só um desenvolvimento das artes, mas ele também teve um desenvolvimento muito grande na filosofia e também ele produziu um renascimento das ciências, que nós chamamos de renascimento científico. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais disso para vocês, beleza? Vamos lá! Então, só lembrando as características do renascimento cultural, né? Esse renascimento cultural, depois de mudanças na Baixa Idade Média, surgimento da burguesia, né, enfraquecimento da igreja, formação das monarquias nacionais, ele tem algumas características, né? Ele acontece especialmente na Itália, nas cidades de Veneza e Gênova, e Florença, não só nessas cidades, mas em outros lugares da Europa também, mas predominantemente nessas cidades. Ele é antropocêntrico, né? Ele coloca o homem no centro da produção artística, ele é hedonista, ele valoriza o prazer, né? Você tem o racionalismo, né, que é a questão de você ter a valorização da razão, valorização do pensamento humano, e você tem um resgate da cultura greco-romana, né, que é a cultura do classicismo, né, daí que você resgata os valores dessa cultura para você fazer uma produção cultural. E na literatura, os principais nomes que você tem de pessoas que questionam a sociedade do seu tempo e a influência da igreja sobre a sociedade naquele tempo, os principais nomes que você tem são Dante Alighieri com a Divina Comédia, Boccaccio com o Decameron e o Maquiavel escrevendo O Príncipe. Agora, esse renascimento cultural, ele também produziu algumas mudanças na filosofia, e essas mudanças nós chamamos de humanismo. O humanismo, ele é um mundo filosófico novo, né, no qual a filosofia vai começar a se desvincular de um controle da igreja, né? E aqui você vai ter pensadores, filósofos, alguns deles que ainda faziam parte da igreja, né, que eram sacerdotes, que faziam parte do clero, mas que vão começar a questionar alguns valores que a igreja tinha naquele tempo. O cara que é considerado o pai do humanismo é um cara chamado de Erasmo de Roterdã. Né? E o Erasmo de Roterdã, ele escreveu um livro chamado de O Elogio da Loucura. Nesse livro, do Elogio da Loucura, o Erasmo de Roterdã, ele começa a abertura do seu livro dizendo o seguinte, ó, todo mundo elogia as virtudes desse mundo, todo mundo elogia as coisas como a prudência, como o amor, como a fortuna e tal, ninguém fala da loucura. Então eu resolvi escrever sobre mim mesma. Eu, a loucura, resolvi escrever sobre mim mesma, mostrando que esse mundo é vida louca, mostrando que tudo nesse mundo está errado. E aí ele começa, o Erasmo de Roterdã, através do ponto de vista da loucura, ele começa a descrever as coisas que estavam erradas na sociedade. E nisso ele vai fazendo uma baita de uma crítica a algumas das coisas que a igreja fazia naquele tempo. Então o elogio da loucura era uma forma satírica de questionar a sociedade e também questionar a igreja daquele tempo, né? Valorizando especialmente o racionalismo. Um outro pensador que nós temos é chamado de Thomas Moros. Thomas Moros, ele escreveu um livro, né, sobre uma ilha fictícia chamada de Utopia. Né? A palavra utopia, ela vem de duas palavras gregas. Vem de negação, né? Você usa também o a na frente, né? Alguém que é acéfalo, é alguém que não tem céfalo, não tem cabeça. Né? Então, quando você coloca o a ou o u na frente, você está negando. Topos significa lugar em grego. Então, o topos significa não lugar. Então, o próprio nome desse lugar significa não lugar, é um lugar que não existe. Então, Thomas Moros, ele estava descrevendo uma ilha, que ele dizia que essa ilha era fictícia, que essa ilha não existia. Mas ele descreve essa ilha como um lugar ideal, né? Que as pessoas são felizes, as ruas são feitas de ouro, as crianças brincam com pedras preciosas na rua e todo mundo é feliz com o governo. E quando você vê o que é ideal e compara com aquilo que é real, você critica aquilo que é real. Então, através do livro Utopia, o Thomas Moros também estava criticando a sociedade do seu tempo. Então, esses livros eles são importantes dentro desse sistema filosófico do humanismo, onde é que você, na filosofia, você não valoriza mais só o dogma, é assim porque é assim, você não valoriza mais só o pensamento religioso, o pensamento da igreja, mas você valoriza a razão. E você começa a questionar, através da filosofia, né, o controle que a igreja tinha sobre a sociedade. Agora, esse controle que a igreja tinha sobre a sociedade, né, ele vai colocar em xeque o desenvolvimento de um pensamento científico que vai existir naquele tempo.
E um dos maiores nomes para isso, né, é o nome do Galileu Galilei, que desenvolveu a primeira ideia de um sistema heliocêntrico. Então a Igreja Católica sempre defendeu a ideia do geocentrismo. Então o que é essa ideia do geocentrismo? A ideia do geocentrismo, baseado em alguns pensadores gregos anteriores, né, à Idade Média, acreditava que a Terra era imóvel e que todos os outros planetas e o Sol e o Universo giravam em torno da Terra. Então você tem a Terra como centro, geocentrismo, e tudo gira em torno da Terra. Mas um pensador, né, um pesquisador chamado de Galileu Galilei, ele começou a defender a ideia do heliocentrismo. E a ideia do heliocentrismo é de que a Terra não era o centro, mas era o Sol que seria o centro e que os outros planetas giravam em torno do Sol. E Galileu Galilei começou a defender essa ideia do heliocentrismo, mas a Igreja se preocupou, porque se a Terra gira em torno do Sol, né, a Terra não é mais o centro do universo, já não é mais a criação queridinha de Deus. É só mais um planeta entre tantos outros planetas. Então a Igreja chamou Galileu, né, para uma conversa, como aparece aqui do lado, né, e nessa conversa, o tom da conversa foi mais ou menos o seguinte: ó, Galileu, se você não pedir perdão por essas besteiras que você está escrevendo, né, de que a Terra não é o centro e tal, a gente vai ter que queimar você. Então pede desculpas, diz que a Terra não se move e está tudo certo, né? E Galileu Galilei então foi obrigado a renunciar às suas ideias, né? Diz a lenda que Galileu Galilei, né, no final desse processo todo de inquisitório, ele baixou a cabeça e disse: mas que ela se move, né? Então Galileu Galilei, ele defendeu o heliocentrismo, mas foi convencido a Igreja a voltar atrás com temor por sua própria vida, né? E mais tarde, um outro matemático chamado Nicolau Copérnico, né, que é esse sujeito aqui, vai comprovar matematicamente, né, através de uma série de cálculos, algo que era irrefutável, de que era a Terra que girava em torno do Sol e que o sistema heliocêntrico estava correto. Tá? Então, esse foi um dos passos que você teve, um dos desenvolvimentos que você teve nesse renascimento científico, né, que faz parte aí desse renascimento cultural. E o renascimento científico também tem o surgimento de uma série de nomes que você provavelmente vai ver nas aulas de matemática ou vai ver também nas aulas de física. São pesquisadores, pensadores, filósofos, matemáticos que vão surgir durante esse período e que vão dar uma visibilidade maior ao racionalismo, vão dar aí mais voz ao desenvolvimento da ciência. Por isso que nós chamamos esse período de renascimento científico. Eu queria aqui resgatar alguns nomes que você provavelmente já viu ou em filosofia, ou em matemática, ou em física. Por exemplo, Johannes Kepler, o cara que desenvolveu as leis da gravitação universal, que fala que um corpo com massa atrai outros corpos, e que você provavelmente já deve ter visto na física. Francis Bacon. O Francis Bacon, pensador inglês, que vai desenvolver o método da ciência. Então, o que significa isso? Uma das principais questões dos pensadores, dos filósofos desse período era: como é que eu sei aquilo que eu sei? Como é que eu sei que essa informação não é fake news? Como é que eu sei que esse conhecimento ele é verdadeiro, ele não é uma falácia? Então, o Francis Bacon ele desenvolveu um método científico de quais eram as etapas que você deveria seguir para você construir um conhecimento que fosse um conhecimento visto como verdadeiro. E esse método, essas etapas que envolvem a formulação de hipóteses, o questionamento, a experiência, a formulação de uma conclusão, essas etapas todas elas deram origem ao que nós chamamos de ciência. Então, o estudo científico, o estudo de uma determinada causa, de um determinado assunto, de um determinado conhecimento, utilizando essas etapas do Francis Bacon, é o que vai ser chamado mais tarde de ciência.
né? Então você teria a superstição, né, que era o conhecimento religioso baseado no achismo, e você teria a ciência, né, que seria o conhecimento que seguiria essas etapas aqui. Algo parecido com o que o René Descartes fez, né, em um método conhecido como método cartesiano, né? Então, em seu discurso sobre o método, o René Descartes também estabelece as etapas diferentes que você precisa ter, né, que ficou conhecido como método cartesiano, para você produzir um conhecimento que seja visto como verdadeiro. Então, esses dois eles são vistos como os pais do método científico. Outros que você tem, né, Isaac Newton. O Isaac Newton, ele é uma das mentes mais geniais de todos os tempos, né? E as leis de Newton aí fazem parte, né, da aula de física de qualquer aluno, né, que vai entrar em contato com as 3 leis aí do Newton. Então ele também é um dos nomes de peso aí desse renascimento científico. E o outro nome, né, é aquele que nós chamamos de o homem absoluto, um cara que era polímato, né, sabia tudo sobre física, química, matemática, escultura, pintura, o cara era um gênio, né? E o nome desse cara era Leonardo da Vinci, o cara que lá nos anos 1500 ele teve ideias de coisas que só se tornariam realidade quase 500 anos depois, né? Como escafandro, submarino, helicóptero, paraquedas, asa delta. Então o cara realmente era genial. E esses personagens todos aqui, né, são pessoas que vão começar a questionar o conhecimento que a igreja detinha e vão começar a colocar o peso do conhecimento na razão, na ciência, né? Por isso que é chamado esse período de renascimento científico. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.